Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, se inscreva no meu canal alternativo. Tem o link na descrição, porque lá tem vídeo todos os dias. O YouTube dá mais engajamento para esse canal, então ele se tornará um canal futuramente principal, já tem vídeos todos os dias lá. E se inscreva no meu Twitter e Telegram, porque tem análises ao longo de todo o dia. E ao longo dos dias tem muita informação lá para te ajudar. Vamos aqui aos temas, né? O primeiro tema, Bitcoin e altcoins, corrigindo no diário. O semanal nem começou a correção. Tá? Então tem de ser pequena correção, é aquela correção absurda que teve lá no começo de 2022. O ouro e o sinal de long explosivo e a estrutura desse sinal. Eu estarei explicando essa estrutura. O ouro já está em tendência de alta. E o ouro dando esse sinal, então o mercado de commodities pode bombar junto com o ouro e ainda ajudar vários outros mercados também a bombarem. E as bolsas e as projeções de reversão que a maioria das bolsas do mundo tem, tá? Vamos começar aqui com as criptomoedas, tá? Então Bitcoin corrigindo, né? Domingo ontem deu essa bombada, já vem corrigindo e vem corrigindo forte. O que acontece, pessoal? No semanal do Bitcoin, ele ainda se encontra em tendência de baixa, só que tendência de baixa neutralizada. Isso sucede porque esse pivô de baixa aqui, ele teve um rompimento legítimo, né? Esse topo confirmado caracteriza a resistência que sustenta a probabilidade alta de fazer a quinta onda. Ela foi rompida legitimamente por esses padrões de candles. E esse rompimento legítimo é uma neutralização desse pivô de baixo. Então, o que leva o mercado a definitivamente reverter é, primeiramente, o enfraquecimento da tendência de baixa, quebrando a estrutura de um pivô de baixo. Toda tendência de baixa é caracterizada por topos e fundos descendentes, que são pivôs de baixo. Então, ele foi descaracterizado, esse pivô de baixo. E temos, então, esse padrão pré-reversão. A tendência ainda é de baixa, mas é uma tendência de baixa bem enfraquecida. Então, ela pode ser suscetível a reverter e reiniciar uma tendência de alta. Antes de acontecer isso, pode ocorrer lateralizações, tá? Consolidações, congestões, tende a ocorrer isso aqui no mercado cripto. Pode ser que direto vai e bombe. Se a gente vê o Corona Crash, lembra que eu indiquei compra pesada, ou seja, o sinal, a compra foi paralisada aqui, porque tenderia a cair muito. A queda foi acertada, isso aí está tudo no meu canal, então todo o dinheiro que o holder todo mês compraria, foi paralisado as compras. E voltamos a comprar aqui bem pouquinho, 20%, e aqui mais ou menos compra pesada, ou seja, tudo que estava sendo acumulado, esperando o sinal de compra pesada de holding, foi dado aqui. E houve essa explosão absurda, tá? No Corona Crash, né? Eu não dei sinal aqui embaixo, né? Eu dei um sinal aqui, houve o crash, depois de 3 meses voltou para o mesmo patamar. Por isso que depois disso, o mercado explodiu, cara. E a compra foi errada, não foi perfeita, né? A compra perfeita seria aqui no fundão. Mas veio o Corona Crash. Pior do que a crise atual foi o Corona Crash, pessoas morrendo, aeroportos fechados. Muito pior do que a situação de crise atual foi a época do Corona Crash. Tá? E houve, depois de 2 meses, 3 meses, aí, a restauração do patrimônio de quem comprou no meu sinal aqui. E houve a explosão de milhares de % ao longo de 1 a 2 anos. Né? Tá certo? Mais ou menos aqui 2020, 2022, 2 anos aí de holding, onde após a compra houve 60%, 70%, 80% de desvalorização do patrimônio. Era para comprar mais, era para comprar na crise. Isso para a modalidade de holding de longo prazo. Trade não vai ficar segurando, ele tem stop, etc. Lembrando que trade, swing trade, principalmente day trade, ganha muito menos nas criptomoedas do que a modalidade de holding. Por isso que a maior parte do seu capital deve estar na modalidade de holding, e lucra absurdamente muito mais, incomparavelmente muito mais que qualquer modalidade de trade nas criptomoedas. Pela minha estratégia,
eu acredito que contra qualquer estratégia, o holding, se você souber fazer, vai render muito mais do que trade, day trade. Você tem mais segurança, porque a criptomoeda fica na sua carteira, etc. Então, lucros absurdos tendem a ser gerados no holding, que são operações de longo prazo. Trade você tende a ganhar menos, mas também ganha. Então, por isso que eu também passo trade. Só que eu recomendo que você aloque pouco capital para trade, porque o custo-benefício é bem inferior ao holding. Certo? Então, o Bitcoin, essa correção tende a continuar? Bom, a gente tem aqui a correção, ela no semanal não começou. A correção semanal ela vai iniciar quando a gente tiver em relação a essa onda de alta aqui, tiver o rompimento da mínima de um dos candles. Ainda não rompeu. Tá? E tem chance de romper e começar um novo fundo? Existe, né? A chance de começar um novo fundo no semanal? Não, porque a gente tem a probabilidade de fazer mais uma onda de alta aqui. Então, a correção tem probabilidade maior de parar mais ou menos nessa região, talvez enrolar um pouco por aqui e explodir mais uma onda de alta. Daí depois pode ser uma correção forte no diário e vai culminar no semanal uma correção maior, ou seja, vai fazer um fundo literalmente aqui. Certo? Mas a probabilidade é o quê? É tentar testar os 28 mil mais ou menos, que é onde está a resistência que sustenta essa tendência de baixa, né? E há uma chance absurda, por vários parâmetros, não tem como explicar aqui, de começar uma tendência de alta, igual lá no Corona Crash. Igual aconteceu lá no Corona Crash. O Corona Crash era bem pior do que a situação atual. Aí depois do Corona Crash, enquanto o Bitcoin subia, bombava, era milhões morrendo de coronavírus, uma desgraça total. Né? Pessoas falindo, empresários falindo, empresários impedidos de trabalhar e faliram. Muito pior do que agora. Tá? Por isso que eu falo, compra para holding de longo prazo nas criptomoedas, compra para longo prazo em ações, crise é um prato cheio para o profissional. Mas as pessoas têm medo, né, de tomar essas atitudes. Agora, operacionalmente, lembrando que o Bitcoin, né, ele tende a reverter e as altcoins também. Tá? É uma probabilidade maior, mas não é garantido. A gente se arrisca, compra pesado aqui, e se errar, errou, a gente compra mais pesado em outros fundos. Se o mercado ele voltar a baixar, se ele fizer um novo fundão aqui e for para 10 mil, é compra pesado nos 10k. Porque é longo prazo o objetivo. Né? E comprar aqui nesse momento é viável? Ainda é, mas não é o ideal. O ideal era ter comprado aqui pesadão aqui. Tá? Se você comprar aqui, provavelmente você vai ter uma desvalorização do seu patrimônio ali natural. Mas o ideal era aqui para ter comprado no sinal dia 23 de dezembro que eu passei. Ok? Operacionalmente, então, para longo prazo, é viável estar comprando. Né, para longo prazo, aquilo que presta. Então, no meu grupo secreto de sinais, tem a minha criptocarteira com as criptomoedas e tokens com grandes fundamentos, com alta probabilidade de dar lucros no longo prazo, 10 a 30 mil% no longo prazo. Dinheiro que você pode perder, dinheiro que você pode esquecer por 10 anos, deve ser colocado nessas operações. Nunca dinheiro para você comprar comida ou para pagar remédio, médico, etc. Saúde, etc. Né? Então já começa por aí a disciplina. Certo? Então a compra ainda está ativada. Trade, no meu grupo secreto de sinais, a gente mudou nossa posição de trade comprado para várias altcoins e tokens. E o Bitcoin ele tende a continuar a subir. Ele está corrigindo agora, mas ele tende a parar por aqui, que é mais ou menos em 22.333,43 centavos. Ele tende a parar por aqui, né, mais ou menos aqui. É a probabilidade. E depois, pelo menos, dá mais uma bombada para cima, mais uma onda de alta. E muitas altcoins no meu grupo secreto de sinais estou comprado para trade. E para hold, um monte de altcoins da nossa carteira deu compra pesadíssima, 90% de queda teve. A gente comprou pesado lá dia 23 de dezembro e muita coisa ainda está barata. Né? Você vai fazendo o preço médio, todo mês você vai ganhando dinheiro, você vai comprando, mesmo na alta. Mas existem momentos que você tem que esperar uma queda tremenda ocorrer para você comprar pesadão
como foi feito aqui, tá certo? Então as coordenadas para o Bitcoin operacionais, aqui não tem narrativa, aqui não estou dizendo que o Bitcoin subiu ou caiu, aqui tem medidas operacionais profissionais, né, que eu passo aqui e tem os acertos, tem os meus erros, mas no longo prazo, quem está seguindo os meus sinais ri por último, porque fica no longo prazo seguindo com disciplina o método e lucra, tá? Mas aqui nesse canal é medida operacional, não tem narração, né, só ficar narrando. É alguém que sabe o que está fazendo, que sabe como operar, que opera, né, que sabe como operar, tá certo? Então as medidas operacionais para as criptomoedas são essas, tá? Agora, pessoal, importante que a gente sabe que o Dow Jones, muitas bolsas do mundo, quando elas começam a cair, não necessariamente o Bitcoin cai, mas ele pode sofrer influência de médio prazo, de 3 a 6 meses, sofrer quedas grandes. E se você comprou o Bitcoin lá no fundão, né, obviamente o que favorecerá você ficar otimista para que as suas compras deem um lucro gigante, porque é o seguinte, você tem que comprar, mas você tem que ter alvos. Então, o alvo das minhas operações de longo prazo é 1000% provável comprando em certos preços. Não é qualquer coisa. Né? Para o Bitcoin dar 1000%, né, e chegar a 227 mil é muito difícil. Mas outras altcoins tokens tendem a dar 1000%, sim. E pode acontecer em alguns meses ou pode acontecer em alguns anos. Tá? Mas você vai ficar otimista quando a gente vê que bolsas e até os metais principais, ouro e prata, estão em tendência de alta para bombar e explodir. Né? Então é muito provável que os 1000% nas altcoins e tokens ocorra graças à influência das bolsas e dos metais preciosos principais. E não necessariamente as bolsas podem cair, desabar e mesmo assim o mercado explodir. Por exemplo, a gente tem o Dow Jones que, né, hoje, como é que tá o Dow Jones aí? Ele tá com uma pequena queda, o Bitcoin tá caindo, aqui é o semanal também, né? Tá com uma pequena queda, mas com sinal para bombar, o Bitcoin tá caindo muito mais. Então é uma influência, né? Não é uma queda gigante que está fazendo o Bitcoin também devolver tudo que ele valorizou ontem, tá? Agora o ouro é interessante que ele está em tendência de alta e uma tendência de alta, qualquer ativo, metal, etc., reserva de valor, quando ela inicia uma tendência de alta, né, você tem a tendência de alta que já existe, né, ela sofre correções, aí sobe mais, sofre correções, e tem os sinais de compra aqui em azul. Tá? Esses sinais de compra são sinais de continuação de tendência de alta. Podem ser aqui também, né, nessas regiões aqui também, ó, no meio da tendência, mas existem esses pontos mais importantes aqui, com esse mais aqui, e após a correção ABC, que pode ter mais pivôs de baixa, e depois explode para cima de novo, né? Então, esses sinais de continuação de tendência são fortes, mas são bem inferiores aos sinais de início de tendência de baixa. Então, a gente tem uma tendência de baixa, ocorre lá a reversão, e daí dá o sinal lá de compra pesado no início da tendência de alta. Então, esse sinal é um sinal muito, mas muito forte, tanto para trade quanto para holder. Lembrando que fazer hold em moedas fiat de 3 a 6 meses para se proteger contra a inflação, troca o seu patrimônio, o lucro que você teve da bolsa, o lucro que você teve no mercado de ações, de criptomoedas, de forex, e troca pela moeda fiat, que a nível internacional tende a ser a moeda fiat mais forte. Atualmente, eu já alertei, o franco suíço está acima do dólar e do dólar canadense, das principais fiats principais, em japonês, dólar neozelandês, dólar australiano, dólar, a libra britânica, o euro, etc. Né? Está com probabilidade de 3 a 6 meses bombar em relação a essas fiats. Então você troca o seu patrimônio, faz hold no câmbio, com o lucro que você teve nos mercados, para se proteger contra a inflação. É uma tática de longo prazo. Daí depois de 6 meses, tem mais um sinal de continuação para mais 6 meses de alta do franco suíço. Você continua posicionado no franco suíço.
E você pode acertar uma tendência de 3, 4 anos acompanhando e fazendo esse processo com o meu método, que é 100% gráfico pelo semanal. E acerta. Então é um método muito poderoso, né? E tem os meus acertos aí sobre várias coisas, né, que eu fiz aí no meu canal do YouTube. O euro, por exemplo, alertei que o euro, antes lá da guerra, que ele já estava em desabamento, iria por 3 a 6 meses desabar torrencialmente, aconteceu. E por aí vai, vários acertos, né? Quem acompanha o... Então, isso prova que os gráficos funcionam, tá? Então, de fato, a gente tem aqui o ouro também como meio também de você se proteger contra a inflação, tá? O problema do ouro é que você vai ter que comprar certificados, ou se você comprar barras de ouro, você teria que guardar em algum lugar para transportar, é um Deus nos acuda, é uma coisa terrível. Então, o problema do ouro, no meu ponto de vista, é esse, tá? Transporte, portabilidade dele é horrível. As moedas fiat, pelo menos, são leves ali em papel para você transportar para algum lugar. O ouro é uma coisa mais complicada, né? E o ouro, ele vem fazendo aqui um padrão de liberação de baixa, né? Então, assim, um movimento altista faz lá um candle de indefinição. Poderia ser um martelo, uma shooting star, né, uma estrela cadente positiva ou negativa, mas se a deliberação de baixa ocorrer com um enforcado positivo, como aconteceu aqui, e logo em seguida vem um doji, isso também é uma deliberação de baixa, né, uma bearish deliberation. Isso indica topo, né, um topo indica uma correção. Essa correção, né, o profissional tem que observar e ter a habilidade de identificar essa correção tende a parar em algum lugar para ele comprar pesado ouro. Então não basta, vai cair. Tudo bem, correção, essa correção pode desencadear um sinal wiggle long da nossa metodologia, mas ao longo dessa correção pode ter indícios de probabilidade de continuar a cair. E se a correção for muito grande, poderá reverter para a tendência de baixa de novo. Então não é só cair, caiu, simplesmente vamos comprar porque está na queda. Não, eu preciso ter toda uma minuciosidade para identificar que a correção vai parar para bombar. Então já está em tendência de alta, tem 60% de chance do ouro bombar definitivamente, subir, ou seja, entrar em tendência de alta ele já está, tende a continuar essa tendência de alta, mas talvez a força seja fraca. Se na correção ocorrer esse sinal long, o X-King de compra, né, o X-King de long, daí ele tende a fazer aquelas 3 ondas de alta e fazer uma grande tendência de alta. Isso tende a animar o mercado das bolsas, que também está em tendência de alta, e o Bitcoin poderá sofrer, criptomoedas também poderá sofrer influência positiva, e a nossa compra pesadíssima lá nos 16 mil pode render um absurdo em médio prazo de 3, 6 meses, pode bombar milhares de %, podemos atingir os 1000% em muitas coisas que nós compramos. Em 2017, se você entrar no meu grupo secreto de sinais, vai ver que tem lá o link nos relatórios principais da compra indicada para certos criptoativos que depois de um mês bombaram 2.200%, né? E vários outros lá também bombaram milhares, alguns mais de 1000%, né? Em alguns meses. Então pode acontecer esse acerto, mas a expectativa sempre é uns 3, 5 anos para dar esses 1000%, comprando por um certo preço certos criptoativos. O Bitcoin, para ele render 1000%, ele tem que chegar a 220 e poucos mil. É difícil, não é impossível. É uma dificuldade muito grande. Então você tem custo-benefício investindo naquilo, especulando naquilo, e tem chance de dar os 1000% para você zerar o risco e ainda fazer um lucrinho, né? Porque ele pode ir muito mais além de 1000%, 10 mil, 20 mil no longo prazo, tá? Então tem mais custo-benefício trabalhar com altcoins e tokens. A hora do Bitcoin para ganhar esses milhares de % era abaixo dos $1000, né? Hoje já é mais difícil por conta do preço dele e a dificuldade para ele aumentar o seu percentual de valorização. E tende a ocorrer. Pode chegar a 1000%, mas vai ser difícil, né? Então, estrategicamente, é melhor trabalhar com aquilo que é mais fácil e tem fundamentos para isso ocorrer, tá? E tem também todo um processo de gerenciamento de risco, né? Então, você faz 10, 30 mil % no longo prazo com certas altcoins, depois você compra Bitcoin.
Ah, mas vai estar caro, mas vai sobrar um lucro torrencial absurdo, uma fortuna que você fez, não importa se o Bitcoin está caro, né? Então o ouro, a gente esperando esse sinal, se ele ocorrer, teremos aí uma chance de compra para o ouro. Ouro você já pode, você poderia, na correção aqui, qualquer correção que der, você já pode estar comprando ouro para longo prazo, porque ele já tende a continuar a tendência de alta. Nós não sabemos se é uma tendência forte, né? E se der o sinal Eagle, você pode comprar mais pesado também, né? O ouro para longo prazo. Mas o ouro ele funciona mais como um indicativo para animar a maioria das bolsas de todo o mercado de bolsas internacional, tá? Agora, pessoal, análise fundamentalista para ações, compra de ações para longo prazo, ações que têm tem fundamentos, né? As bolsas no mundo inteiro, começando pelo Dow Jones, né? Ele já está em tendência de alta, né? Ele já está em tendência de alta. Então você tem aqui, por exemplo, deu um sinal Eagle aqui, né? O Dow Jones. Só ver uma coisa aqui. Beleza. Deu sinal Eagle. Então tem 80% de probabilidade do Dow Jones fazer aquelas 3 ondas de alta. Em vários acertos no meu canal, a nível semanal, só pelo gráfico a gente consegue acertar esses movimentos altistas ou baixistas de longo prazo. Então você que duvida de gráfico, preste atenção nisso e reveja seus conceitos. Só que gráfico é difícil. São poucos que conseguem ter habilidade com gráfico e ter métodos que funcionem com gráfico, né? Essa é a verdade. E o Dow Jones já fez esse marobozu aqui. Ele já fez esse marobozu aqui, ficou um pouco feio aqui. Ó, esse aqui é o marobozu, candle de força que rompe a resistência que sustenta a tendência de baixa do S&P 500, perdão. Então houve um rompimento legítimo na resistência que sustenta a tendência de baixa do Dow Jones. Então ele já está em tendência de alta e ele tem os 60% de chance de fazer uma tendência de alta, que pode ser super fraca, pode ser uma tendência de alta consolidada, mas é uma tendência de alta. Já é um bom indicativo. Então comprar ações para longo prazo que caíram, porque as ações tiveram uma queda torrencial, né? Então comprar as ações para longo prazo nessa alta, principalmente depois que tiver uma correção, principalmente se subir mais aí o S&P 500, aí na queda você pode estar comprando aqui, após identificar um suporte, tá comprando ações para longo prazo que tem fundamentos, que no longo prazo tende a ter um valor intrínseco gigante, que pode pagar bons dividendos, que tende a sobreviver, enfim, você tem que usar o método fundamentalista, Warren Buffett e Benjamin Graham, o método investidor inteligente para calcular essas ações. Lembrando, ações no Brasil você vai ganhar em real. Ações nos Estados Unidos você ganha em dólares, tá? Ações na Suíça, você entende, tem como investir lá na bolsa da Suíça, vai ganhar em franco suíço. Apesar de que daí a gente não tem uma visão de longo prazo para o franco suíço, ele vai continuar nessa alta que ele está, né? E daí você ganharia em ações no longo prazo na Suíça e ainda ganharia em franco suíço, que é a moeda que no momento está mais forte, e a gente não sabe se no longo prazo vai continuar sendo a mais forte. É um pouco delicado dizer para investir para daqui a 5, 10 anos colher lucros de ações lá da Suíça, sendo que a gente não sabe como é que vai estar o franco suíço, não tem como calcular daqui a 5, 10 anos, tá? O SMI, tá? A bolsa suíça. Quer dizer, você tem o Dow Jones bombando, S&P 500 também bombando, a bolsa, aqui a bolsa suíça, ó, já está fazendo a correção. Nessa correção pode dar o sinal de long, já está em tendência de alta, conforme eu falei, a maioria das bolsas do mundo estão assim. Então é um ponto de compra para longo prazo para o investidor que está ali na Suíça ou para os suíços. Né? A Alemanha, bolsa alemã, né, já está com o sinal Eagle aqui, ativado, bombou, já fez a primeira onda, tende a fazer mais 2 ondas de alta, enfim. Não vou mostrar todas as bolsas do mundo, mas a maioria das bolsas do mundo estão assim. Agora, se você ver, por exemplo, na China, né? A 15, eu acho, né?
Isso aqui. Ó, já a bolsa chinesa, depois de uma queda gigantesca, vem fazendo aquilo que eu falei do Bitcoin. Já fez lá o ABC. E esse é o estopim para desencadear a reversão da tendência. A China fez isso, o ABC, né? É claro que não é qualquer tipo de ABC. Esse ABC aqui, no caso, está indicando a reversão de tendência, né? Porque cumpriu também o fractal gerado por esse sinal. É complicado, você tem que fazer meu curso para entender isso, né? Mas já está em tendência de alta a bolsa chinesa, né? A situação lá na China estava grave por conta do coronavírus. E aí você tem aí, ó, a gente tem igualzinho o S&P 500. Na resistência que sustenta a tendência de alta, teve o Marobozu, e culminou na eliminação dessa resistência que sustenta a tendência de baixa. Está em tendência de alta, tem 60% de chance, né, dela bombar. Eu indiquei nos meus vídeos anteriores para comprar, por conta desse ABC, poderia estar comprando de maneira cautelosa um pouco de ações que tem fundamentos lá na bolsa chinesa. Então, quem comprou pelo meu método gráfico conseguiu um time bom. Pena que foi pouco dinheiro. No Bitcoin, né, foi espetacular, porque a compra nos 16 lá foi pesada, né? Todo o dinheiro que não foi investido ao longo da queda, que eu evitei que vocês comprassem, foi comprado nos 16 mil, pesado tudo aquilo ali, né? Só que aqui no canal eu indico só o Bitcoin e a Nano, tá? De graça. Agora lá no meu grupo secreto de sinais, daí tem vários criptoativos. Teve criptoativo, o Bitcoin rendeu, valorizou 43% depois de 2 semanas mais ou menos. Teve criptoativo da minha carteira, que também deu sinal de compra junto com o Bitcoin, rendeu mais de 100%. Tem uns 2 ali, quem sabe uns 3, e outros que renderam muito mais do que o Bitcoin, né? E tende a gerar os 1000%. Pode ser que em alguns meses ou vai levar alguns anos. Uma questão de tempo, tá? Então, já estamos quase 30 minutos aqui, cara. Então, assim, a situação das bolsas é essa, em resumo, para a gente concluir. Tendência de alta ou possibilidade de reversão iminente, como o caso da bolsa chinesa, as outras bolsas do mundo, não vou analisar todos aqui, todos em tendência de alta praticamente, algumas com sinal Eagle, com 80% de probabilidade de bombar. O S&P 500 está naquela situação. O Dow Jones já deu o sinal Eagle dele, né? E o ouro ali tendendo a fazer um sinal Eagle também. Então, o mercado de commodities principal, regido pelo ouro praticamente, ali que é a commodity mais importante ali como reserva de valor. E as bolsas do mundo todo bombando, ajudará a explosão do Bitcoin ser mais intensa, mais potencial ainda. Né? Então é importante que igual aconteceu no Corona Crash, teve lá aquela queda gigante, as bolsas bombaram e o Bitcoin também bombou junto. Né? Em plena crise, um monte de gente morrendo, um monte de gente quebrando e o mercado bombando lá para cima. Por isso que eu falo, crise é uma grande oportunidade, mas você tem que saber o que você está fazendo. Então, pessoal, para você aprender essas técnicas, ter essas habilidades, primeiro, grupo secreto de sinais, tem sinais por menos de 19 mensais, você tem sinais de trade para todos os mercados e ainda sinais de holding para longo prazo, tem a criptocarteira para longo prazo, com potencial de 10 a 30 mil%. Né? Não é teoria, aconteceu já 10 mil%, zeramos o risco de toda a carteira em 2017 e ganha grátis o grupo secreto de sinais, né? Quem compra os nossos cursos, curso de análise fundamentalista só para ações, curso de trade para todas as modalidades, para todos esses mercados aqui, e também análise fundamentalista para criptomoedas para longo prazo, tá? Então qualquer um desses cursos você ganha o grupo secreto de sinais gratuito. Entre em contato comigo para aprender as minhas técnicas. Muito obrigado, vou ficar por aqui. Até mais.